professor colocou aqui, mas como vocês podem pausar o vídeo, né? Então não preciso ficar esperando para que vocês copiem do quadro como se nós estivéssemos aí na nossa sala de aula física lá no colégio, né? Na sequência nós temos o 2. O 2 diz assim: faça um círculo nas orações que formam os seguintes períodos. De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique-os em simples ou composto. E o professor tinha falado para vocês lá o que é período. Período é quando você vai além, é uma frase bem completa. E nessa frase bem completinha nós temos, pode acontecer várias orações, ela vem carregada de significados, de pontuação. Tudo isso que o professor falou uma semana atrás, 2 semanas atrás, já que a gente conversou sobre isso. Tá? Então nós temos aqui o primeiro exercício. Diz assim, era para você identificar as orações, os verbos, né? Então a letra A. Eu li, reli, mas mesmo assim não entendi. Então marquem aí. Li, do verbo ler, reli, do verbo reler, e entendi, do verbo entender. Marquem, façam bolinhas em volta desses 3 verbos, certo? E na resposta embaixo, deixa o prof apagar aqui, o meu apagador. Ah, está aqui. Como sempre, o professor perdido onde está o apagador, né? Você já me conhece, sabe que o professor geralmente está perdido onde está o apagador. Então, assim, vamos lá. A letra A, então. Vocês marquem aí. No espaço, né? Vocês escrevam aí. São 3 orações. Podem escrever, ou podem colocar o numeral, não tem problema. E vocês coloquem na continuação. O meu quadro aqui é pequeno, então eu coloco aqui, ó. Período composto. Porque é mais do que uma oração, mais do que um verbo, né? Agora o B. O B diz assim: na semana passada fomos ver o filme do Batman. É a semana passada, que essa semana não pode mais, né? Então aqui, fomos, né? Do verbo ir e ver, do verbo ver. Então nós vamos ter ali, ó, vocês marquem, façam um bolinho em volta, o fomos e o ver. Nós temos então aí 2 orações, né? Essas 2 orações, então, ela é considerada um período composto. Ok? A letra C. A letra C diz assim: a professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Será que essa é a realidade lá na sala? Às vezes não, né? Pense a gritaria, né? Entusiasmo, a alegria de vocês. E o professor já está com saudade disso também. Então diz assim, a professora pediu, marquem aí, pediu atenção e os alunos ouviram. Não é ouviram do Ipiranga, não. É ouviram, do verbo ouvir. Marquem aí, façam uma bolinha. Como aqui é a mesma coisa, o professor só vai colocar aqui, ó. Tá? Para vocês poderem dar continuidade, né? A letra D. A D diz assim: a minha vizinha me emprestou esse livro. Ó. Só uma oração. Marquem o emprestou. E ali depois nós temos então o quê? A letra D como período simples. Né? Porque nós temos aí somente uma oração, só um verbo. E a letra E, desejo que você marquem aí, que você concretize, marquem aí, todos os seus desejos e seja feliz, o seja feliz para sempre. Nós temos aí então 3 orações, período composto, certo? Deixa o prof apurar um pouquinho aqui, que nós já estamos quase no final do tempo. Então nós vamos ter aqui o exercício 3. Leia todas as tirinhas abaixo com muita atenção. Depois identifique a figura de linguagem empregada em cada uma delas. Olha aí, um mar de chocolate. Vocês estão vendo colorido aí, né? Será que o chocolate fala com a gente? Claro que não. E ele diz assim: por favor, apenas mergulhe seu dedo. Estou delicioso. Experimente bem, por favor. Né? O rio do chocolate implorou para ser provado. Será que o chocolate pede para a gente comer ele? Claro que não. A gente vai lá e come ele, né? Porque tem vontade. O professor come bastante. Então, assim,
Qual que é a figura de linguagem quando você dá vida a um ser que não tem, não é humano? E nem o professor falou os bichinhos, as coisas, o ventilador, a parede, que nem o professor deixou aqui no link ontem, o professor deixou para vocês sobre o caderno, né? Que eu deixei lá para vocês olharem, escutarem a musiquinha. Então o que é o poema que a gente viu lá no livro A Porta, né? Então é a personificação. Então vocês marquem aí, por favor, o exercício 3. O exercício 3, o primeiro, o professor esqueceu de colocar aqui, mas a primeira situação aí é letra B, né? Depois diz assim, o senhorzinho está falando aí, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Na verdade, como se fosse Deus falando, né? Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberíamos o que é bem, que é o bom, ou bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko, né, do John Lennon? Então aqui ele está usando a contraposição, né, quando você tem dois lados, o bom e o mal, o branco e o preto, o dia e a noite. Que tipo de figura de linguagem é essa? É quando você tem uma tese, uma antitese, algo que vai contra. Uma coisa de um lado, do outro lado você tem outra coisa. São coisas diferentes. Quando você tem isso, então é a antítese, né? Como diz aqui. Então nós vamos ter aqui a letra C. E agora a última, ela diz assim, a Mafalda diz, só lembro que a cegonha me trouxe, decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois. Fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Enfim, sempre, né? A Mafalda com as interpretações dela, né? Então o que a gente consegue ver? A ideia aqui que importa. O que importa a ideia? Que ela foi fazendo o que, ó? Né? Ela foi fazendo uma sequência de ideias. Quando nós temos uma sequência de ideias, fiz isso, fiz aquilo, fui aquilo, fiz lá e parou, nós temos isso como degraus. Lembra que o professor falou para vocês aquele dia? São degrauzinhos, né? Pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Então nós vamos ter aqui uma gradação. Então é a letra A. Certo? Pessoal, eu terminei a aula. Acho que não sei se até não extrapolei o tempo. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. Eu preciso que vocês se cadastrem urgentemente no... Como é que é? Classroom. Uma coisa assim, lá do Google. Parece que o colégio entrou em contato com vocês para que vocês passassem um e-mail do Gmail. E o prof vai deixar o link lá da sala de aula. Porque ainda nós não temos dentro do Eclass, que é o sistema do colégio, não tem ainda um chat, dá para conversar. Então nós vamos utilizar esse instrumento separado. O prof vai deixar também o e-mail, vou deixar esse código lá, que é um código que você pede para entrar lá, daí ele pede esse código, são algumas letras, uns números, é tipo uma senha. E daí vocês vão entrar lá e vocês vão ter, daí pra gente poder conversar, trocar as ideias e enfim, tudo que precisa. Tá bom? É o nosso meio de comunicação. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã na próxima aula, tá bom? Um beijão, povo. Tchau.